Muito bem. Mas então deixa eu começar aqui com essa imagem. Isso aqui é um aspecto de um relevo importantíssimo lá de Persépolis, tá? E é um símbolo, um dos símbolos mais significativos do poderio aquemênida. Tá? Quando dizemos aquemênida, estamos nos referindo a essa dinastia que criou, que forjou esse grande império que é o Império Persa. Tá? Então, esse relevo, aproveitando esse relevo, eu vou explicar a simbologia que está por trás dele, né? Em todo o contexto, enfim, normalmente quando trabalhamos história da arte, isso é um ponto fundamental, né? É saber que as coisas significam, e a gente precisa saber interpretar. Elas não estão lá só por beleza, né? Então isso aqui realmente faz parte de um projeto simbólico, heráldico, né? De poder imperial. E duas coisas marcantes sobre a civilização persa precisam ser ditas assim de antemão. Tá? Bom, a primeira delas é que a cultura persa, a nação persa, ela tem uma característica muito singular. A gente está falando de uma nação que já nasce como superpotência. Então, no arco de 30 anos, eu estou falando da época do Ciro Grande, né? O que antes era um grupo de culturas nômades, né? Que circulavam nessa região, nessa área geográfica que é o atual Irã, se unificaram, né? E deram início a um processo de expansão territorial que vai fundar o maior império que a história já tinha conhecido até então. Então, ele já nasce nessa circunstância, como superpotência. Aliás, a palavra superpotência, ela, como a gente define hoje, né? Ou seja, de um poder avassalador e transcontinental, que não fica só num continente, mas em vários continentes. Isso define a civilização persa, já no seu nascedouro. Tá? Essa é a primeira característica. A segunda característica, que também é muito peculiar do mundo persa, da cultura persa, é que a gente está falando, sim, de uma civilização muito longa, que sofreu várias invasões. Tá? Mas o interessante nessas invasões é que logo depois que a invasão se estabelecia, né, eu estou falando dos persas, turcos, mongóis, britânicos, russos, logo depois que essas influências estrangeiras se estabeleciam e mudavam a configuração política local, nativa, a cultura persa rapidamente se reconstituía com a sua mesma identidade. Tá? Então, e muitas vezes essa identidade acabou influenciando os próprios conquistadores. Tá? E é isso que eu vou contar principalmente no próximo encontro. Certo? Então vamos deixar em suspenso essa imagem aqui, porque eu vou interpretar isso para vocês. Insisto, repetindo, eu estou falando de um aspecto lá das ruínas, né, do complexo de ruínas de Persépolis, onde o tema mais marcante do ponto de vista artístico são justamente esses relevos, que são um complexo de relevos extremamente rico, e esse é vamos dizer, o ápice do ponto de vista simbólico desse contexto. Bom, primeiro de tudo, um pouco de... obrigado. E um pouco de geografia, para a gente poder se situar, né? Então, reparem, eu trago esse mapa aqui, que é o mapa físico, da geografia física do Irã. Isso é muito importante para a gente entender de que paisagem a gente está falando. Normalmente, quando pensamos no Irã, a coisa mais imediata que viria à imaginação, pelo menos no senso comum, é de um país desértico, árido, né? Mas, na verdade, reparem esse mapa aqui, ele é muito caracterizado por componentes de montanhas. Tá? Então, deixa eu aqui fazer uma descrição rápida. Vocês percebam aqui, olha, tem um complexo de montanhas nesse lado ocidental, tem outro complexo de montanhas aqui, no lado oriental, né? Nós temos os elementos mais marcantes, né? O Golfo Pérsico, que está aqui, o Mar Cáspio. Aqui nós temos esse lago, nesse contexto aqui, chama o Lago de Úmbria, né?
Portanto, um terreno bastante caracterizado do ponto de vista do relevo. Relevos muito acentuados. Tá? Um autêntico drapeado. Não é um sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Né? Marcado principalmente por 3 grandes componentes de montanhas. Eu tenho aqui, olha, essa grande cordilheira, que é a Cordilheira dos Zagros, né? Que separa o platô central iraniano de um outro contexto historicamente muito importante, mas está um pouco aí fora desse mapa, né? Que está aqui, que é a Mesopotâmia. Atualmente é o Iraque. Né? E isso aqui é uma espécie de grande paredão que, na verdade, isolou essa região e fez com que os persas, historicamente, nunca se confundissem com quem? Com os árabes. Muito importante dizer isso. Persas não são árabes, não tem nada a ver um com o outro, embora tenham a mesma religião, tá? Que é o Islã. Não, pelo menos a religião mais importante, mais significativa. Pois bem, esse complexo de montanhas aqui dos Zagros foi fundamental para essa separação. A gente está falando de uma cordilheira que tem uma extensão de 1.500 quilômetros e uma largura média de 200 quilômetros. E é um complexo de sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Tá? Uma paisagem até, para nós, muito portentosa, tá? Muito atípica. Né? O Brasil não é caracterizado por relevos assim tão marcantes como a gente enxerga no Irã. Então, a primeira impressão para um estrangeiro que chega lá, um estrangeiro brasileiro, é um pouco como está na superfície da Lua, porque vê montanhas improváveis. Né? Outro complexo de montanhas muito importante é esse daqui mais ao norte. Está aqui fazendo uma espécie de tio, assim, né? Uma espécie de S. Esse é o complexo, esse complexo de montanhas se chama Alborz, Cordilheira de Alborz, que separa o platô central iraniano do Mar Cáspio. E, finalmente, um terceiro componente importante de montanhas aqui, né, que é o Hindu-Kush. Tá? Ora, todo esse conjunto de cordilheiras existe justamente pelo choque entre 3 placas tectônicas. Tá? É o choque entre a placa tectônica árabe, a placa tectônica indiana e a placa indo-europeia. As 3 estão se chocando e se empurrando. Tá? E é por isso que o Irã é também, além das suas montanhas portentosas, um país de altíssima atividade sísmica. Né? É muito significativo dizer isso, porque o Irã realmente é um país trepidante. Literalmente trepidante. Deixa eu só contar para vocês aqui uma ocasião que nós estávamos num museu lá em Teherã, visitando, e por fim tinha uns lindíssimos lustres. Era o Palácio do Golestan, com lindíssimos lustres de cristal. E alguém do nosso grupo falou assim, mas o que está acontecendo ali? O lustre está fazendo... E a gente chamou a guia iraniana, e isso o que é? Um tremor de terra. Tipo, coisa mais normal do mundo, porque é trepidante, aquilo está tremendo. Tem tremores assim, quase em estado permanente, na verdade. Né? A geografia física teve muita influência sobre a geografia humana do Irã. Por isso eu estou trazendo esse mapa aqui para vocês, para a gente entender como se deu a distribuição populacional no país. Né? E, de fato, o Irã, do ponto de vista humano, ele é uma espécie de grande T. Tá? E esse T acompanhando justamente essas cordilheiras. Eu vou explicar para vocês como as cordilheiras viram fonte de vida, na verdade. Né? Então, nós temos como se fosse um grande eixo latitudinal, né, correndo no norte do país, e que vai aqui, ao longo desse complexo que chama Alborz, é uma das cordilheiras que eu tinha comentado com vocês, ao sul do Mar Cáspio, né? Bem separando mesmo o platô central em relação ao Mar Cáspio, e ali esse grande eixo é composto por 3 importantes cidades, a cidade de Tabriz, Teherã e Mashhad. Tá? São 3 cidades aí que compõem esse contexto desse eixo latitudinal. Aí depois tem um eixo longitudinal, tá? Que vai ligar, na verdade, o Mar Cáspio ao Golfo Pérsico.
tá? E que parte de Teherã, passa por Qom, depois Isfahan, Shiraz e Bandar Abbas, tá? Então aqui está como eu designei aqui, olha, mostrei as 3 cidades no eixo latitudinal aqui no norte, e esse aqui cortando o país no sentido norte-sul, tá? Persépolis fica perto de Shiraz, justamente. Quer dizer, Persépolis, que era esse grande complexo de ruínas, na verdade não foi construído num lugar ao acaso. Muito pelo contrário, esses 2 eixos eram já zonas de passagem comercial há muitos milênios atrás. Eram já zonas de comércio. Elas estão um pouco seguindo as cordilheiras, né? Oi? A Rota da Seda vai, na verdade, usar essas rotas que já existiam até antes, né? Aliás, por exemplo, é interessante aqui essa conexão, né, entre o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio, né, como sendo uma rota comercial importante, que se conecta com essa outra rota comercial aqui ao norte, ao longo do Alborz, né, que mais tarde vai justamente ser a Rota da Seda. Ou seja, que vai unir o Mediterrâneo ao o Oriente mais extremo, né, a China. Certo? Então, nessa passagem, nesse T, né, que estavam se dando já relações comerciais importantes. Vamos olhar um pouco mais sobre a paisagem? Agora eu vou trazer aqui uma imagem justamente de uma dessas cordilheiras, a Cordilheira de Zagros, né? Como eu disse para vocês, é uma sequência de montanhas, né, encavaladas, que definem como se fosse um grande tabuleiro de planícies. As planícies estão relativamente autônomas umas em relação às outras, tá? E isso definiu um tipo de povoamento para nós um pouco complexo. Por quê? Porque tem um forte componente nômade nessa cultura. Por quê? Porque nenhuma dessas planícies, embora a planície seja fértil, nenhuma delas é totalmente autônoma, autossuficiente. Ela precisa da conexão com a planície seguinte, tá? Para abastecer os elementos, porque eles são muito pequenininhos, muito limitados, né? Então você tem 2 tipos de povoamento, tá? Que muitas vezes fazem parte da mesma comunidade. Grupos que são mais sedentários, né? Então eu estou falando de artesãos e de agricultores, né? E grupos que são nômades, tá? Que são justamente os pastores e também os mercadores, certo? Um depende do outro. Então tem uma interação muito forte acontecendo entre gente que fica parada e gente que fica em movimento. Outra coisa que eu preciso dizer, porque para nós não é óbvio isso, a nossa cultura é fortemente sedentária, então a gente não tem essa noção, né? Quando a gente fala nomadismo, não significa sair por aí, né? Pega a malinha e vai andando por aí, sabe? Né? Easy Rider, com a moto, né? Não é assim que funciona. Você tem circuitos muito precisos que têm que ser cumpridos ao longo do ano, conforme as estações do ano, para que você em determinado momento esteja em determinado lugar. Porque, por exemplo, você está levando as suas cabras para passar e em um determinado momento que naquele lugar que você vai está verde. As cabrinhas comem o verde e você tem que continuar a viagem. E depois vai ter que voltar. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Certo? Então é importante entender esses ciclos. Deixa eu mostrar uma outra imagem, aqui falando em relação justamente aos microclimas, né? Esse conjunto de montanhas define microclimas muito, muito caracterizados. Então você tem zonas extremamente quentes e zonas muito frias. Ou zonas que mudam, alternam, isso é o mais comum na verdade. Ao longo do ano você passa do super quente para o super frio. Tá? Oi? Exatamente, mas mesmo nas planícies, na verdade, você acaba tendo muita oscilação em termos de temperatura, né? Isso era um fenômeno que chamava muito a atenção dos gregos. Tá? Então já os gregos chamavam a atenção. O Estrabão, que era um grande geógrafo na antiguidade grega, quando ele falava do Irã, ele dizia, olha, o Irã é uma zona impossível de viver, porque tem zonas, o sul, né, onde é o Golfo Pérsico, é muito quente. E o norte é praticamente glacial, tá? E nessa zona muito quente, ela até fazia deixa eu fazer esse parênteses aqui que é muito interessante. A descrição que o Estrabão fazia em relação a essa zona muito quente, tropical, diz que era tão quente, tão quente, tão quente, que cobras e lagartos não tinham tempo suficiente para atravessar a rua num dia ensolarado.
porque morria tostado no meio do caminho. Então é interessante perceber isso, como os gregos ficavam um pouco espantados, como eles fazem para viver. E aí a conclusão que o Estrabão chegava era o seguinte: bom, por isso que os iranianos estão sempre em movimento. Porque você não consegue ficar num lugar só, porque ou ele está muito frio ou está muito quente, você tem que ficar se movendo. Tá? E isso, com todo o exagero do olhar estrangeiro, né, tem um componente interessante aqui para nós, porque justamente está sublinhando este componente do nomadismo. Né? E nós estamos falando de um mundo onde todos eram nômades, inclusive os reis eram nômades, a corte era nômade, todos estão se movendo o tempo todo. Para nós isso é um pouco bizarro, a gente não tem muita facilidade de acessar isso, porque quando a gente falamos de um império, a primeira coisa que a gente quer ver é o palácio, onde morava o imperador. Não, eles não moravam, eles passavam pelos palácios. Tá? Era uma corte itinerante, porque essa corte ficava fazendo esses circuitos, né? Que eram circuitos do comércio, mas eram também os circuitos dos pastores levando suas cabras, cavalos e assim por diante. Né? Então aqui passando um pouco, vamos começar a entender a história da arte no contexto persa. Né? Estamos vendo esses objetos aqui, antiquíssimos de cerâmica. Gente, são objetos do 5º milênio antes de Cristo. Isso é do 5º milênio. Tá? De uma cultura, então, que produzia essas peças em cerâmica, num contexto que se chama Talebakun, fica a 3 quilômetros de Persépolis. Mas eu estou falando de milênios antes que Persépolis fosse construída ou sequer imaginada. Tá? Aquilo já era ocupado, e ocupado por produtores de cerâmica, cujos objetos são encontrados no Irã inteiro. Então pressupõe que já existiam essas rotas comerciais. Tá? Essas rotas comerciais já estavam lá muito antes da chegada dos arianos e assim por diante, que eu vou contar para vocês. Mas vamos observar com atenção como funciona a linguagem visual dessa cerâmica, porque ela já está trazendo elementos muito interessantes para a gente entender essa cultura. Observe esse registro. É um registro onde existe um componente circular muito acentuado. Tá? E dentro desse componente circular, pegamos, por exemplo, a imagem do lado direito. Né? Vocês estão reparando que tem uma estrelinha dentro, tem um círculo com uma estrela dentro, certo? No lado esquerdo, ao invés da estrelinha, eu tenho um componente cruciforme, como se fosse uma cruz dentro de um círculo, certo? Ora, o círculo ele dá sentido justamente giratório, dá a ideia de movimento, tá? E dá a ideia também de reversibilidade, né? Uma coisa, um ciclo. Tá? Ele se completa e ele continua, ele volta a existir. Né? Vamos lembrar que a gente está falando justamente desse contexto onde o nomadismo tem um componente muito forte, e nomadismo segue circuitos precisos que vão e volta, vão e volta, vão e volta. Círculo, círculo, círculo. É um círculo. Tá? Pois bem, mas esse círculo tem uma origem também. Uma origem que tem a ver com um dado da fauna iraniana, que para nós também é bastante singular. Então deixa eu passar agora para outra imagem, que é isso aqui, olha. Este animal que se chama capra ibex. É a cabra selvagem, tá? Cabra montanhesa. E essa cabra montanhesa tem essa característica desses chifres enormes, que formam justamente uma espécie de círculo. Pois bem, provavelmente para essa cultura, a gente está vendo este chifre aqui, olha, inspirando isso daqui. Isso aqui é, na verdade, o chifre da capra ibex. Tá? E a cabra, a cabra selvagem, ela acaba tendo até um papel quase totêmico para essa cultura, provavelmente. Tá? Por que eu digo totêmico? Totêmico no sentido de que aquilo é o animal que é um modelo de comportamento cultural. Tá? Em que sentido? A cabra é um animal que, num certo sentido, a cabra montanhesa, é um animal que, num certo sentido, salta as montanhas. Que é exatamente com esses homens, nesse particular tipo de nomadismo que acontecia na Pérsia, tinham que fazer. Eles tinham que saltar montanhas. Exatamente como esse animal. Tá? E então, inclusive esse registro aqui, da estrela que a gente está vendo aqui, dá justamente esse sentido de movimento, de círculo.
Tá? A mesma coisa vale para esse componente cruciforme dentro do círculo. A cruz, como tem 4, né? São 2 braços que se cruzam, formando 4 segmentos. Esses 4 segmentos, o 4 é um número muito significativo para essa realidade, para essa cultura. Porque o 4 diz respeito às 4 estações do ano. O 4 que circula é o ciclo da estação completa das estações ao longo do ano, né? E, portanto, é como se fosse um esquema que significa os movimentos desse circuito do nomadismo, né? Eu estou insistindo nesse aspecto aqui com vocês, porque esse registro que a gente está vendo aqui vai dar origem a um importantíssimo símbolo dentro das culturas asiáticas, né? Que é a cruz gamada, vulgo suástica. A suástica, que depois o nazismo vai se apropriar, etc., na verdade está surgindo aqui. E é um importantíssimo símbolo da cultura zoroastra. Né? Um importantíssimo símbolo do zoroastrismo, a gente vai falar disso. Vamos lá, vamos continuar. Bom, agora eu vou trazer um outro registro que é bastante interessante, que é provavelmente a mais antiga visão de fora do mundo persa sobre o que seria o mundo persa, né? A estela de Naram Sin foi feita aqui aproximadamente em 2250 a.C., tá? E relata, vamos dizer assim, praticamente, visualmente, né? A conquista de um importante rei mesopotâmico. Esse Naram Sin era neto de Sargão II, foi um dos grandes imperadores desse mundo mesopotâmico, e que vai fazer uma incursão na Pérsia. E é isso que a gente está vendo aqui. Então, repara, ele está indo com seus soldados e vai invadir a Pérsia, né? Para fazer isso, ele vai ter que atravessar uma montanha. Reparem, montanhas são elementos da geografia, da paisagem, que não estão presentes na Mesopotâmia. A Mesopotâmia tem uma paisagem oposta à paisagem iraniana, porque a gente está falando de uma planície aluvional. Aquela famosa com os 2 rios, Tigre, Eufrates, etc. Tá? Então a planície, ela é plana, não tem montanhas. Para entrar no contexto persa, tem que atravessar as montanhas. Que montanhas? Os Zagros, a cordilheira de Zagros. Então, do ponto de vista artístico, essa peça é bastante singular, porque normalmente na arte mesopotâmica, assim como na arte egípcia, as figuras são dispostas em perfil e na horizontalidade, uma atrás da outra. Aqui elas estão como se indo numa escadinha, vocês estão vendo que elas estão subindo? Tá? Deixa eu mostrar uma outra imagem aqui, só uma ampliação, para a gente ver aqui a figura do Naram Sin em situação de combate, vencendo os inimigos, que são a população que vivem nessas montanhas. O texto que está aqui aparecendo, tem um texto em cuneiforme, né, descreve essa população como sendo a população dos Lulubi. Tá? Lulubi é uma população, enfim, indígena, vamos dizer assim, iraniana, que teria sido esmagada por conta dessa incursão feita pelo mesopotâmico, né, Naram Sin. Vamos abaixar um pouco. Outro objeto interessante para a gente começar a acessar esse mundo persa do ponto de vista artístico, eu quero mostrar para vocês alguns pontos onde a gente possa reconhecer a criação da linguagem visual, da linguagem artística persa, já que muitíssimo sofisticada. Esse é um objeto do 5º século a.C., é um riton, tá? O riton é, na verdade, um objeto oco, porque ele é um copo. Tá? É um copo de ouro, nesse caso, com a forma da cabeça de um cordeiro. Cordeiro, justamente, um desses animais que justamente atravessam as montanhas. E reparem que coisa sofisticada, extraordinária, esse chifre aqui. O chifre do cordeiro forma uma lindíssima espiral, feita em pequenos segmentos, mas que desenvolve essa espiral. Mais uma vez, a ideia de retornar. Tá? Pois bem, mas eu estava dizendo, então, que isso aqui é um riton. Tá? Então, um copo, né? Um copo que tem características em termos de design muito curiosas, né? Porque é extremamente cômodo. Reparem, ele não tem base. Significa que seja lá o que tivesse lá dentro, você tinha que tomar tudo antes de pôr na mesa, né? E não estamos falando de água. Exatamente. Estamos falando de uma bebida, possivelmente uma bebida alucinógena, certo?
Isso aqui, desculpem, o Irã é um país que dá muito, é um país cheio de mistérios, como eu vou contando aqui para vocês, né? Existe um provérbio que eu preciso dizer desde já, porque ele é fundamental para entender a cultura iraniana, né? E memorizem esse provérbio, por favor, tá? Tudo que é não parece ser, e tudo que parece ser não é. Você sabe disso, né, Francesca? Então, por exemplo, sabemos que hoje o Irã vive essa situação de um regime teocrático, islâmico, e que proibiu o álcool. O álcool é absolutamente proibido no Irã, né? E uma das coisas que mais está acontecendo no Irã é o alcoolismo, né? Existe alcoolismo e todo mundo bebe no Irã. Todo mundo bebe. Mas bebe dentro de casa. Bebida ou contrabandeada ou feita em casa mesmo. Entendeu? Então o governo proibiu, mas em casa todo mundo bebe. E desculpem, isso aqui não é uma coisa pinguça, como é no caso nosso brasileiro. Na verdade, faz parte da cultura persa há muitos milênios. Como a gente pode constatar por esse extraordinário objeto de ouro, tá? Que tem essa característica de ser um copo, tá? Sofisticadíssimo, né? E que você não pode apoiar ele em nenhum lugar, você tem que ver tudo, tá? Ou seja, para você ficar de pileque mesmo, essa é a ideia. No Purim tem isso. Tem que beber, olha aí, olha que interessante. Então, desculpa, olha que interessante, ela está levantando aqui o tema do Purim, que é uma festividade que nasceu entre os judeus que viviam na Pérsia, certo? Pois bem, deixa eu só agregar um fato aqui curioso. Eu tenho que falar isso agora. Não estava previsto na minha programação, mas acho que, já que comemos e bebemos, estamos bebendo ainda, até vale a pena ouvir isso, né? A bebida era um dado fundamental até mesmo do protocolo do Império Persa, tá? Era parte do protocolo. Existe uma espécie de bebedeira oficial. E essa bebedeira se dava em vinho, tá? Aliás, não por acaso o vinho Shirah, na verdade, muito lá atrás, vinha dessa cidade que se chama Shiraz, que é pertíssimo de Persépolis. É uma zona produtora de uva até hoje, né? Eu ainda não bebi vinho lá, mas isso vai acontecer em breve, com certeza, porque produzem vinho lá, né? Mas a uva de Shiraz é deliciosa. No programa do GNT eles foram lá e beberam. Apareceu na televisão isso, né? Repórteres brasileiros foram lá beber, encher a cara de vinho. Pois bem, então, existia uma cerimônia dentro do protocolo persa que os gregos espantados chamavam de potos. Potos em grego quer dizer bebedeira, tá? E no que consistia esse ritual? Era o processo de tomada de decisão. Quando você tinha uma decisão muito séria para tomar uma decisão de Estado. Vamos fazer guerra contra esse povo, sim ou não? Vamos aumentar os impostos, sim ou não? Vamos fazer a reforma da Previdência, sim ou não? Tá? Aí reuniam todos os ministros, e todos encarregados, todo mundo tinha que beber. Provavelmente em copinhos como esse aqui, delicadinhos, né? Todos, exceto um. Este um que não bebia é o que tomava nota. Ele tomava nota das discussões, as minutas da reunião, certo? Aí todo mundo vai bebendo, vai um pouquinho se soltando, se liberando, solta a língua, aí fala assim, vamos fazer a guerra, com certeza. Aí o outro mais deprimido, né? Tem aquele que bebe e fica mais tristinho, fala, não, mas não é uma boa ideia. E o outro lá tomando nota, né, assiduamente, de tudo que era falado. Pois bem, mas a decisão não era tomada ali. A decisão só era tomada... Mas aí a decisão não era tomada ali. A decisão só era tomada no dia seguinte, quando os ministros se reuniam, agora de ressaca, não só de ressaca, porque encheram a cara no dia anterior. Então todo mundo com dor de cabeça, né? Vomitaram a noite inteira, chegam lá em péssimo estado, deplorável. E aquele único que não bebeu, lê as minutas. Você falou tal coisa. A tua ideia era fazer a guerra e massacrar. A tua era cobrar imposto, não sei o que. A tua fazer reforma da Previdência, baixar a idade mínima, aumentar a idade mínima. Então, aí todo mundo, não, olha, eu falei isso, não, pensando bem, não é uma boa... Então, na verdade a ressaca que é a decisão final, que bate o martelo,
tá? Os gregos ficavam espantadíssimos com isso, porque gregos, reparem, grandes bebedores de vinho, amantes de vinho, só que os gregos, diferentemente dos persas, bebiam vinho com água. Os persas bebiam vinho puro. Certo? Enchiam a cara, realmente. Então, esse objeto aqui não serve para contar toda essa história, é muito interessante para vocês. Revela que o Irã tem uma relação com o álcool, que é uma relação muitíssimo sofisticada. Vamos lá. Outro objeto também desse mundo, também fortemente associado ao nomadismo, e eu aproveito que a gente está aqui no Camille, né? Não podia deixar de falar de um tapete. Só que este é um tapete singular, porque a gente está vendo o tapete mais antigo do mundo a chegar até nós. Tá? Não, ele não está no Irã, mas em Teherã existe uma réplica desse tapete. O original está... Não, no Hermitage. Está no Hermitage. Por quê? Porque o tapete foi descoberto, historicamente, num momento muito recente, em 1949, na longínqua Sibéria. Na época, até hoje, na verdade, parte da Rússia, mas enfim, era soviético, né? E o tapete, então, foi encontrado praticamente intacto porque ele estava num lugar extremamente frio, né? Ele, na verdade, ele foi achado no túmulo de o que a gente imagina fosse um príncipe de uma outra civilização nômade, mas centro-asiática, que eram os citas. Pois bem, mas o tapete original, na verdade, era persa. Tanto é que a gente pode reconhecer a própria padronagem do tapete, ela é perfeitamente compatível com o que é a linguagem hoje da tapeçaria persa, hoje, quer dizer, da tradicional, né? Então reparem, aqui a gente está falando de uma construção fortemente geométrica no centro, né? Com várias bordas em torno, e observem este elemento aqui, eu trouxe aqui um dos componentes centrais para a gente ver, que é esse elemento cruciforme, tá? A mesma cruz que eu tinha chamado a atenção num objeto muito mais antigo e que vai dar origem à suástica. Então esse objeto está aqui, isso aqui era um símbolo do mundo zoroastra, justamente. Essa coisa dos quatro, né? Dos quatro elementos, das quatro estações do ano. E reparem então, esse componente em torno muito interessante, o elemento figurativo do tapete, porque nós temos duas bordas, né, que vão em sentido horário, essa mais central, que é composto por uma série de gamos. Então vocês têm esses gamos que estão se seguindo uns aos outros. E num outro friso, né, uma outra faixa aqui externa, uma outra moldura, hoje nós vemos cavalos com homens, que vão no sentido oposto. Então um vai no sentido horário, está num campo, e no outro campo o outro vai no sentido anti-horário. Possivelmente isso alude justamente ao mundo da caça, né? A caça é o caçador indo em busca da sua presa, tá? E eles vão em sentidos contrários, né? O animal selvagem, né, sendo perseguido pelo homem e seus cavalos. Mas vamos ver alguns detalhes desse tapete, porque ele é extraordinário. Eu estou pegando aqui um ângulo, né, lateral, para a gente poder apreciar justamente como funciona esse elemento figurativo. Mostra o que você está mostrando. Eu estou mostrando aqui, olha, esse pedacinho aqui agora, do mesmo tapete. Reparem aqui, então você está vendo as figurinhas aqui? É muito fascinante porque a gente vê justamente, consegue enxergar o homem e um cavalo, tá? E o mais interessante é que a sela do cavalo é ela também um tapete. Cada sela é uma padronagem diferente. É o tapete dentro do tapete. Não existe duas iguais. Cada uma é diferente, porque justamente esse mundo dos nômades, a relação que eles têm com o tapete é fundamental. O tapete é a casa do nômade, né? O nômade não vai carregar móvel, cadeira, ele carrega tapete, porque o tapete tem todas essas funções. O tapete é mesa, é cadeira, é parede, né? É cobertor, é tudo. Tudo é o tapete. É o centro da vida deles. Tá? E de fato é isso que a gente está enxergando aqui nesse componente lateral. Agora eu quero mostrar os gamos. Os gamos também são fascinantes do ponto de vista da construção da imagem. Reparem aqui, a gente está vendo, lindíssimo, esse gamo. O quanto isso é descrito minuciosamente, a natureza do próprio animal. Então a gente enxerga essa galheira aqui em cima da cabeça, o dorso do animal, com essa alternância branco-preto,
branco e preto, sugerindo que as vértebras do animal. E mais ainda, no corpo do animal, a gente enxerga elementos que fazem pensar no couro do animal, né, com suas caracterizações assim, de tonalidade diferente, mas principalmente elementos que fazem a gente enxergar a parte interna do animal. Ou seja, você enxerga um gamo por dentro e por fora ao mesmo tempo. Eu vejo as vértebras, eu vejo o coração, eu vejo a aorta, eu vejo as vísceras. Está tudo absolutamente descrito nesse desenho. Ele é uma síntese do animal, visto por dentro e por fora, e aí reforçando justamente essa ideia da caçada. Porque o caçador vai ter um conhecimento muito sério do comportamento do animal, mas também da sua própria anatomia. Ele conhece a anatomia do animal, porque ele é o caçador. Então é um pouco esse mundo que a gente está vendo aqui, né? E que tem muito a ver com essa cultura que vive justamente em movimento, que está sempre circulando, né? Bom, mas vamos contar um pouquinho como surge esse povo. Eu já tinha mostrado do ponto de vista dos mesopotâmicos, aquela população esmagada pelo Naram-Sin. Eu disse o nome deles, os Lulubi, né? Mas não são os Lulubi que constituem a população persa. Na verdade, os persas eles têm uma origem diferente. É um povo que veio de uma zona centro-asiática, né? Ali do Turquestão, vinha das estepes do Turquestão, e que eram os chamados arianos. Pois bem, os arianos se ramificaram, invadiram duas terras diferentes. Invadiram o Irã e invadiram também a Índia. Tá? Então são duas populações aí, duas civilizações, a indiana e a persa, que são aparentadas, porque tem essa mesma origem dessa população que vinha do mundo centro-asiático. Bom, mas como que eles conseguiram prevalecer sobre a população nativa? Eles tinham um elemento estratégico fundamental, que era o cavalo, um animal muito pouco conhecido até então. Essa população das estepes estava domesticando o cavalo, que foi uma das, vamos dizer, um dos procedimentos mais revolucionários da história da humanidade, em termos de transporte, em termos de guerra, como todo mundo pode imaginar, né? Pois bem, então os nômades trouxeram esse animal novo, desconhecido, que era o Equus agilis. Esse Equus agilis, né, que era o cavalo asiático, vem a ser o ancestral do famoso cavalo árabe. O cavalo árabe, na verdade, originalmente era o cavalo persa. Depois ele foi levado para o mundo árabe, se desenvolveu no mundo árabe, né? Logo depois da conquista dos árabes, né? Todo mundo ia atrás dos cavalos persas, os árabes não foram diferentes, mas aí eles, né, um grupo de adestradores desenvolveu essa raça que a gente conhece hoje, o cavalo árabe, né? Essa história é quem ganha. Os árabes conquistaram os persas, então eles contaram a história do cavalo árabe. Exatamente. Bem lembrado, Camille. O vencedor conta a história como quer, né? Aí virou cavalo árabe, mas na verdade era persa. São 7 tribos que saíram da Ásia Central. Uma foi para a Europa, outra foi para o Egito, outra foi claro. para a Pérsia, outra foi para a Índia. É bem lembrado isso. Parte Dessas 7 tribos. Ou seja, todos são descendentes dos iranianos. Não, são os parentes dos iranianos. Somos parentes. Todos nós fazemos parte dessas 7 tribos que saíram da Ásia Central. Isso aí. É isso aí. Então, aliás, a propósito disso, vamos comentar, porque é um dado importante. A gente fala, os iranianos, os persas, não são árabes. Por que a gente tem tanta convicção em dizer isso? Porque a língua define a separação entre os dois. A língua árabe é tão diferente da língua persa quanto o sueco é do coreano. São línguas que não tem nada a ver uma com a outra, não tem nenhuma conexão. E a língua falada no Irã, o Farsi, né, é, na verdade, uma língua indo-europeia por conta dessa ramificação aqui. Então ela tem parentescos com o sânscrito e tem parentescos também com as línguas europeias. Certo? Não, com o latim e com o grego. O latim e o grego. Mas existe o cavalo persa até hoje.
Existe ainda cavalo persa? Olha aqui, ó. Estão me confirmando que... Existe uma sub-raça do árabe que é persa. Olha aí. Ele parece um dálmata. Ah, é? Branco malhado. Nossa, um cavalo malhado que seria... Uma raça que chama cavalo persa. Que ainda é um cavalo persa. Árabe, mas é malhado. Muito bem. Bom, essa população, então, que se estabelece ali no Irã, ela vai viver justamente essa realidade do nomadismo, circulando, etc. Por isso também é muito difícil para nós de identificar restos históricos, legíveis, ruínas, não tinha nada disso, porque eles ficavam com seus tapetes, seus cavalos, com as suas cabras, ovelhas, circulando num contexto muito vasto, tá? Mas essa região, justamente por causa do cavalo, já era foco de atração para a grande potência da época, que era o mundo mesopotâmico, eram os impérios da época, o Império Acadiano. Esse império, então, como a gente viu na imagem do Naram-Sin, invadia a Pérsia para buscar o quê? Cavalos. Eles iam atrás dos cavalos na Pérsia. Tá? Então, a gente está... Qual será a estimativa da população? Quantas pessoas? Nossa, essa é uma pergunta de um bilhão de... Não é um milhão, $1 bilhão. Estimativa de gente nessa época... Muito pouca gente, né? É pouquíssima gente, mas eles andavam muito. Então, o que a gente tem é encontrar restos dessa população muito disseminados, né? Seguindo essas rotas, esses percursos que depois vão virar a Rota da Seda. Esse núcleo da Ásia Central, ele já está constituído com suas redes comerciais desde o 5º milênio antes de Cristo, pelo menos. Pelo menos. 5º milênio antes de Cristo. A Rota da Seda ainda vai levar muitos milênios para acontecer. Então, a Rota da Seda ainda vai acontecer bem mais para frente, né? Mais ou menos Rota da Seda, vamos dizer, com a China integrada, etc. Século III antes de Cristo, 200 e alguma coisa? 202, mais ou menos. É isso aí. Né? Então, vai levar milênios ainda para chegar nisso, mas aquela região já está, vamos dizer, marcada por essa trama de conexões comerciais. E essa população ariana que prevaleceu sobre a região que é atual o Irã, né, vai fundar como se fossem duas grandes federações de tribos, né? O Camille estava falando disso, da realidade tribal que ainda existe hoje no Irã. Ela estava muito presente nessa época, tribos, nômades, mas que se organizam em federações até para se defender dessas incursões do mundo mesopotâmico. Então são duas, os Medas e os Parsis, tá? Então vamos entender onde eles ficavam. Os Medas ficavam no noroeste do Irã, né? Não, aqui mesmo. Em contato mais estreito com os assírios. Então desenvolveram, vamos dizer, uma arte mais qualificada, com metalurgia. Aquele copo que eu mostrei para vocês é desse contexto, né? Cidades mais propriamente estabelecidas e tudo mais, né? Que ficavam então no noroeste, na fronteira atual entre o Irã e o Iraque, tá? E ao sul, no coração do platô iraniano, os Parsis, que se mantinham descentralizados e se sujeitavam à supremacia desses primos setentrionais ricos, que eram os Medas. Então são dois grupos, tá? Parentes, que falam línguas próximas, né? Tem mais ou menos a mesma visão de mundo, porque vivem nessa situação do nomadismo, etc., né? Mas que ainda estão separados, tá? Pois bem, nessa época vai surgir uma figura extremamente importante na história, não só deles, mas do mundo todo, que é o Zoroastro, tá? O Zoroastro, gente, só para a gente ter uma noção, foi o primeiro profeta da história, nada mais, nada menos. Ele é o primeiro, ele veio antes de Abraão. E foi o primeiro a introduzir esse conceito que vai virar fundamental, que é o conceito do monoteísmo de um Deus só. Então ele vem como profeta, eu estou trazendo a mensagem desse Deus supremo, que é Ahura Mazda, né? A palavra Ahura Mazda é muito interessante, porque ela significa aquele que cria com o pensamento. Já dá essa ideia mesmo de uma divindade abstrata, transcendente. Porque ela cria com o pensamento, não fazendo coisas com a mão, né? Objetivamente. Ele cria através do pensamento, né? Então, esse Zaratustra, ele está trazendo, então,
uma religião que tem componentes para nós muito familiares, né? Primeiro, Deus único, já falei. Outro conceito fundamental que ele vai introduzir é a ideia do tempo com começo, meio e fim. Porque antes, nas religiões primitivas, o tempo era cíclico. Cada ano é um novo tempo. E se repete, como na natureza, as estações do ano. Então se repete, se repete. A ideia de que tem um começo, o mundo foi feito, vai ter uma história, e depois essa história vai chegar a um juízo final, isso foi o Zoroastro que introduziu. Depois isso vai aparecer também com Abraão, vai aparecer com Moisés, com Cristo, com Maomé, enfim, então, mas está nascendo aqui. Outro conceito muito inovador que esse Zoroastro vai introduzir é o conceito de livre-arbítrio, que existe o bem e o mal, e que cabe ao homem decidir, na luta entre o bem e o mal, qual partido tomar. Cabe a cada um de nós tomar essa decisão. São conceitos para nós extremamente familiares, né? Mas muito revolucionários, e que estão surgindo na época, então, dessas duas federações. Eu estou trazendo essa imagem aqui, ela vem justamente do contexto de Persépolis, porque aqui eles estão retratando quando esses dois grupos se unificam e vão, então, dar origem ao Império Persa, com o Ciro Grande, a história que eu vou contar em seguida, né? O programa de relevos lá de Persépolis justamente celebra a união entre esses dois povos, que eram povos irmãos, tá? O Meda aparecia sempre com esse capacete hemisférico, né? Um capacete redondo na cabeça. Essa era a característica do Meda. E o persa é um indivíduo que tem essa coroa, enfim, como que eu vou dizer? Espetada para cima, olha. Tá vendo assim essa fórmula aqui? Esse cocar, um cocar, né? Aliás, é interessante ver que eles estão aqui alternados, e muito, muito importante, como eu vou explicar para vocês, eles estão entrelaçados por atitudes de amizade. Olha aqui a mãozinha dada, a mão apoiada no ombro, amigos, certo? É isso que esse relevo está declarando, né? A amizade, claro, de forma ideal, né? Isso aqui é chapa branca, certo? Mas de forma ideal, somos amigos o tempo todo, né? Vamos passar adiante. Aqui, trazendo uma foto contemporânea, mas bastante significativa, de uma das populações, o Camille estava falando, que vivem no Irã atual. Isso é bem no Nordeste, bem no Noroeste, desculpa, na fronteira com o Iraque, né? É a população curda. E essa foto foi tirada justamente no momento do Nowruz, a celebração do Ano Novo. A celebração do Ano Novo se dá muitas vezes com o fogo. Isso aqui é parte dessa cultura zoroastra, que continua ainda a existir mesmo no contexto islâmico, né? Como tradição popular. O Nowruz, eles têm inclusive, como é a passagem do ano, uma das formas de celebrar a passagem do ano é fazer uma coisa que até a gente acabou herdando indiretamente nas festas juninas: saltar fogueira. Ele justamente pula a fogueira. Então a relação com o fogo é muito, muito forte. Pois bem, esses curdos, eles são exatamente os Medas. São os descendentes dos Medas. Os curdos que hoje vivem no Irã, no norte do Iraque, na Turquia, onde tem problemas enormes com o governo turco, né? E na Síria. Então estão espalhados em toda essa região. É justamente gente dessas antigas tribos, os Medas, né? Passando adiante, por favor. Eu estava falando então do zoroastrismo, e eu estou trazendo esse componente para a gente reforçar um pouco esse conceito, né? Isso aqui é o símbolo máximo dessa religião, né? Que é o Farvahar, tá? Então o Farvahar, ele simboliza a aliança entre os homens e Deus. Por isso que a gente vê a figura desse indivíduo, essa espécie de ancião. Ele representa a nossa alma, na verdade, né? Ele está dentro de um anel, estão vendo? Um anel de ouro. E ele também segura na mão um anel. Esse anel simboliza justamente essa aliança. Aí depois tem as asas, porque a alma humana é capaz de voar, né? Ela vai em direção a Deus, né? Tem a simbologia mais rica, eu não vou ficar me detendo aqui muito, só queria passar adiante, só para mostrar isso. E a conexão entre essa figura, o Farvahar, e essa outra representação, tá?
onde nós vemos justamente Ciro o Grande, esse personagem que viveu entre 600 e 530 a.C. Tá? Bom, Ciro é um personagem de imensa importância na história, né? Eu estou trazendo esse componente aqui, que é um pouco ilegível, mas depois eu dou uma imagem com mais clareza, porque ele vem a ser justamente o único retrato que nós temos do Ciro que chegou até nós. E é isso que eu vou contar, o que tem na cabeça dele, tá? Este relevo está em Passárgada, tá? A famosa Passárgada do Manuel Bandeira, né? Era, na verdade, uma cidade cerimonial que o Ciro construiu não para viver. Repito, eles não viviam em lugar nenhum, eles estavam sempre circulando. Era um lugar onde ele estava presente em determinados momentos para se encontrar com as várias tribos. Gente que vinha do deserto, gente que vinha da montanha. Isso é Passárgada, né? Pois bem, em Passárgada, então, nós temos esse relevo. E reparem que curioso, essa figura, então, de um indivíduo alado e com esse curioso componente na cabeça. Essa estranha coroa que tem na cabeça. Vamos ver a origem disso aí. Aqui no centro está a reconstituição com um desenho mais claro do que seria esse relevo originalmente, né? Porque ele ficou muito desgastado com séculos e tudo isso. A gente está vendo essa figura alada. Pois bem, a figura alada tem essa conexão com o mundo mesopotâmico. Este relevo que vocês estão vendo aqui é um relevo de Nínive, uma das cidades desse contexto da Mesopotâmia, para lá de Zagros, certo? E a figura, então, desse indivíduo alado era uma espécie de anjo, vamos dizer assim, muito entre aspas, vai? É a origem da nossa ideia de anjo, na verdade, né? Que era vamos dizer, uma figura criada pelos deuses para, como se fosse uma figura tutelar, né, que está protegendo os deuses, né? Então, esse indivíduo aqui, alado, tem essa origem, então, mesopotâmica. Agora, muito interessante, agora falando da coroa, tem uma outra origem completamente diferente. Porque da Mesopotâmia, nós passamos para o Egito. Esta figurinha aqui com esse chapéu, com esse coroa curiosa, né? É, na verdade, Tutankhamon, tá? Então, essa coroa é uma coroa que existia no mundo egípcio na época da 18ª dinastia, a dinastia da época do Tutankhamon, né? E tinha como nome a coroa Hem-Hem. Hem-Hem quer dizer gritar. Porque possivelmente essa coroa era usada em situações de batalha e junto com o rei, o faraó, que chegava com a coroa, chegavam também trombetas, né? Então essa coroa tinha que ser muito alta para ser visível no campo de batalha, tá? Pois bem, o interessante é perceber que o Ciro, ele está para formar a sua identidade política, ele capta um elemento mesopotâmico e capta um outro egípcio. Ele funde esses elementos, certo? É importante a gente lembrar isso, é muito interessante. Cruzamento cultural, no caso do Ciro, ficava evidente já nos textos do Heródoto. O Heródoto dizia: nenhum povo é capaz de misturar tantas culturas diferentes quanto o povo persa. Quer dizer, os gregos tinham percepção disso, né? Porque existe aqui uma necessidade de criar um hibridismo, de misturar coisas. E a gente vai entender claramente o porquê. A gente está falando de gente que circula continuamente, de culturas que estão se abrindo para rotas comerciais muito extensivas. E é nisso que está surgindo esse império, tá? Deixa eu dizer uma coisa aqui, uma palavra-chave para a gente entender o que foi o Império Aquemênida, tá? Se existisse um marqueteiro no mundo aquemênida, ele ia dizer o quê? Vamos abrir estradas. Parece uma piada isso, mas na verdade isso foi uma coisa fundamental e estruturante do Império Aquemênida. A abertura de estradas. Deixa eu passar para a imagem seguinte. Para a gente justamente entender esse mundo então que está surgindo, que está precisando de novas estruturas políticas, né? O Ciro Grande, ele vai sair, ele vai fazer o caminho inverso do Naram-Sin, né? O Naram-Sin vindo da Mesopotâmia, atravessou os Zagros, ele vai fazer o contrário, ele sai dos Zagros e vai conquistar a Mesopotâmia, que era o superpower da época, a cidade de Babilônia. E quando ele chega na Babilônia, ele conquista a cidade
e ele vai vai tornar público este documento, que a gente está vendo aqui, esse cilindro, escrito em cuneiforme acadiano, que é a língua dos vencidos. Para dizer o quê? Para dizer que ele garantia tais e tais direitos aos vencidos, não aos vencedores. Isso aqui é uma quebra de paradigma absolutamente fundamental. Porque até aqui os impérios, quando se constituíam na base da mão grande. Eles chegavam para conquistar e aniquilar o adversário. O que o Ciro vai fazer de forma completamente revolucionária é inverter isso. Ele fala assim, não, eu não vim aqui para conquistar, eu vim aqui para libertar. Vocês estavam sob o jugo desse imperador danado? Não, eu vou libertar vocês. Né? Eu vou dar direitos a vocês. E esse texto, ele escreve quais são os direitos dos vencidos. Gente, é uma virada absoluta na história política. Num certo sentido, só para usar uma terminologia contemporânea, a gente pode interpretar isso como sendo a invenção do soft power. Tá? É um documento tão importante que o original dele se encontra hoje no British Museum, e é uma das peças mais importantes do British. Tá? Mas temos uma cópia dele em outro lugar bastante significativo para o nosso sistema político, diplomático mundial, que é o saguão do Conselho de Segurança da ONU. Justamente por isso. Porque, olha, os vencedores não têm o direito de simplesmente aniquilar os vencidos. Ao contrário, eles têm deveres. Era isso que o Ciro estava colocando aqui nesse documento. Tá? Bom, eu estava justamente falando, então, desse império que surge aqui na época do Ciro Grande. Aqui nós temos um mapa com várias cores, mostrando diferentes fases desse império até o seu momento de máximo esplendor. Tá? Eu sei que vocês estão longe, não estão conseguindo enxergar direito. Mas a zona que é o sul do Irã, que é a zona de Fars, a província de Fars atual, né? Que era onde viviam os Parsis, era nessa zona de Fars, que é onde hoje está justamente Persépolis, e Passárgada também, era o território do Ciro. E a partir daí, então, ele vai começar as suas conquistas. Tá? Ele vai inicialmente conquistar a Anatólia, tá? Então, aqui a Ásia Menor, depois ele vai para a Mesopotâmia, e finalmente da Mesopotâmia ele vai conquistar toda a costa do Levante, e também, bom, agora eu vou descrever esse território com os países atuais. Né? Ele vai conquistar aqui a Turquia, ele vai conquistar o Iraque, a Síria atual, Israel atual, o Egito, a Líbia, a parte da Etiópia, isso do lado ocidental. Do lado oriental, ele vai fazer uma conquista em toda essa região da Ásia Central, que hoje para nós é aquela coxa de retalhos do Afeganistão, do Turcomenistão, Uzbequistão, né, o Paquistão, até o Rio Indo, tá já entrando na Índia. Então, esse era o Império Aquemênida construído por ele. Tá? E como eu estava dizendo para vocês, o elemento da estrada era fundamental. Porque quando surge o Império, é claro que quem vai ser conquistado recebe direitos. Mas é claro que tinha deveres. Você vai ter que pagar imposto, você vai ter que submeter às regras de conscrição militar e assim por diante. Tá? Mas para os vencidos, muitas vezes tinham grandes vantagens. Porque entrando no Império Aquemênida, você tinha acesso a uma network comercial gigantesca. Então reparem, aquilo que eu estava dizendo para vocês, abrir estradas. Olha que esse mapa tem as estradas, a gente está vendo aqui, olha. As estradas principais desse império, aqui estão só as principais, claro que tinha estradas secundárias. Mas tinha uma estrada que ligava a Jônia, ou seja, praticamente a Grécia atual, né, atravessando a Turquia, correndo pelo Iraque, atravessando o Irã e indo parar aqui, olha, em Bampur, essa zona aqui, Paricânia, né, que é o Paquistão. Isso é uma das estradas. Aí tinha outra estrada que saía do Egito, né, cruzava a Mesopotâmia, ia por dentro da Ásia Central e ia parar lá nos confins do Afeganistão com o Turcomenistão. Longíssimo. E em todo o caminho conectando gente, estabelecendo possibilidades de comércio, relações comerciais. Vocês estão lembrando do grande T que eu tinha mostrado para vocês? Tá? Então esse grande T ele vai ser uma peça fundamental nessa conexão, nesse cruzamento.
E é significativo, né, que quando a gente vê o mapa atual do Irã, esse grande T, o ponto de encontro entre os dois braços do T, o que é? Teherã, a capital do país. Isso tem muita história por trás, né? Tem muita história. A gente está falando dessas conexões assim importantíssimas, né, que tem milênios, né? Bom, e nesse mundo das estradas, é desse mundo que vem o objeto que eu estou apresentando aqui para vocês, que parece quase um carrinho de brinquedo, se não fosse pelo fato de que ele é feito de ouro puro. Então não era para brincar, né? Mas ele é um testemunho desse mundo, dessas grandes viagens, dessas grandes rotas, tá? Porque nós vemos aqui dois personagens num carrinho bastante exposto, não tem teto, não tem blindagem, não tem nada disso. Um dos personagens é o Auriga, aquele que está conduzindo os cavalos, e o outro está ali sentadinho atrás com uma roupa bastante sofisticada, né? Certamente alguém, uma autoridade, que viaja atravessando esse império sem nenhum tipo de proteção especial, porque as estradas persas eram absolutamente seguras, continuamente vigiadas por exércitos. E você passava essas estradas apenas tendo uma autorização expressa, um documento. Era uma espécie de passaporte, que se chamava Halmi. Era só com esse passaporte na mão que você conseguia realmente fazer esses percursos e atravessar as estradas, porque as estradas estavam sendo permanentemente vigiadas. E isso, claro, podem imaginar o quanto isso favoreceu em termos comerciais, né? Outro dado importantíssimo desse objeto são as rodas, tá? São rodas de aro, gente. Isso foi uma outra invenção absolutamente revolucionária. Porque antes, quem inventou as rodas foram os mesopotâmicos. A gente lê nos livros, os mesopotâmicos inventaram a roda. Uau, inventaram a roda. Só que era uma roda rígida. Sabe a roda do nosso carro de boi? Essa era a roda mesopotâmica. Que é uma roda pesadíssima e que se quebra com muita facilidade. Então a viagem é lenta e quebra toda hora a roda. O que esses persas danados inventaram é esse negócio aqui, olha. Que hoje está nas nossas bicicletas maravilhosas, né? A roda com aro. Então isso possibilitava deslocamentos muito maiores. E também, claro, não podiam faltar os cavalos. É interessante que essa pequena escultura, os cavalos aparecem com patas muito longas, que justamente é uma característica do cavalo árabe, né? Que dá essas passadas muito alargadas. A pata está desproporcional, mas essa desproporcionalidade é significativa, porque ela indica pum, 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 a passada larga, o movimento, as grandes distâncias, né? E estradas como essas faziam com que, saindo da Turquia atual, praticamente do Mediterrâneo, para chegar no sul do Irã, a viagem levava apenas 7 dias. Eu estou falando de 2.300 quilômetros. Era possível fazer essa viagem em 7 dias. Tá? Então isso tudo era transportando os documentos, transportando autoridades, né? Tinha um correio oficial que tinha um funcionamento absolutamente extraordinário, né? Vamos lá, vamos passar adiante. Assim, isso aqui é bem curioso, porque eu só queria chamar a atenção para um outro aspecto menos visível dessa esculturinha, né, em miniatura, que é esse componente aqui, olha. Tem, na frente da carroça, tem como se fosse uma carranca de navio, que tem um sentido apotropaico, né? Ou seja, de trazer boa sorte para os viajantes. Ora, este componente que a gente está vendo aqui é essa figurinha aqui, olha, que lembra muito o Minion, né? Na verdade, esse Minion era o deus Bes. O deus Bes era o deus das crianças no mundo egípcio. Era o deus das criancinhas, né? É muito significativo que uma divindade egípcia apareça num carro persa que foi escavado no Afeganistão. Reparem o quanto as coisas estão viajando do ponto de vista cultural nessa imensa estrutura que é o Império Persa. É isso aí. É isso aí. Pois bem, aqui eu vou trazer para vocês, vou confrontar, para a gente entender melhor como funcionava politicamente esse mundo persa,
e também entender o que significava Persépolis, afinal de contas, né? Eu estou confrontando dois retratos reais. O do lado direito é de época aquemênida, persa, tá? O do lado esquerdo é de época síria. Então, na época síria, estamos aqui falando do século VII a.C., o de época aquemênida, século V. A fórmula visual, ela é praticamente idêntica. O que eu estou vendo nas duas? A figura eminente do imperador sentado sobre um trono que tem um componente também à parte aqui para os pezinhos, porque nem o pé pode tocar a terra, certo? Nos dois você encontra a mesma coisa. Nos dois casos você tem como se fossem os ministros, generais, né, que se dirigem para a figura do imperador em atitude de inclinação e principalmente com esse gesto aqui, olha, colocando a mão na frente da boca. Nos dois casos você tem isso, que significaria, né, uma atitude de respeito para o servo não conspurcar o ar do seu senhor. Então ele põe a mãozinha na boca, tá? Exatamente. Então nós estamos verificando o mesmo tipo de tratamento artístico sobre o que era provavelmente o mesmo tipo de protocolo, tá? E em dois relevos, o próprio suporte artístico é o mesmo, a mesma linguagem artística, né? Relevos usando figuras perfiladas, tá? Só que o que uma história está contando é completamente diferente do que a outra história está contando. Vamos lá. O primeiro aqui, desculpa, vamos passar para a próxima. Eu vou me concentrar nesse aqui, olha, na figuração assíria, né, mesopotâmica, desse contexto de corte. Então reparem aqui a figura do rei. Aqui inclusive nós vemos duas figuras atrás que estão com abanadores, né? Que claro, faz um calor danado, mas tem ar-condicionado, não se preocupem, né? Ele está sentado então nesse trono, falando com o seu ministro, e aqui em cima aparece um texto cuneiforme. Vocês estão vendo o texto cuneiforme? Tenho certeza que vocês vão perguntar: ué, Plínio, o que está escrito aí? E aí eu vou recorrer aos meus colegas abduzidos, que sabem ler essas coisas incríveis. Essa linguagem parece chão de galinheiro, né, com as patinhas de galinha em cima. E está dizendo o seguinte, esse é o texto, olha, pode. Aqui está o texto. Eu, Senaqueribe, é o nome desse rei aqui. Eu, Senaqueribe, rei poderoso, rei da Síria, no trono do julgamento, perante a entrada da cidade de Laquish, concedo a permissão para o seu massacre. Tá? O que é essa cidade de Laquish? Laquish era uma cidade situada na Judéia, não muito longe, alguma coisa como 50, 60 quilômetros de Jerusalém. E era a segunda cidade mais importante da Judéia. Pois bem, o rei dessa cidade teve a má ideia de parar de pagar imposto para o Senaqueribe. E aí, também um pouquinho, né, chamar a atenção para outra superpotência da época, que era o Egito, né, tentando passar para a órbita egípcia. O Senaqueribe, no way, mandou os exércitos para lá, e justamente deu essa ordem: concedo a permissão para o seu massacre. Vamos ver então o que está se desenrolando diante dos olhos de Senaqueribe. O massacre que então ele autoriza os seus exércitos a fazer. Todo o programa de relevos que eu estou mostrando para vocês, aqui nesse caso, foi escavado na cidade de Nínive, se encontra hoje no British Museum, é uma das outras preciosidades do British, né? Tem uma sala inteira do museu só para esse programa de relevos. Estou trazendo só alguns aspectos, mas para a gente ver a quantidade de violência explícita, tá? E é coisa assim para correr sangue mesmo. Então, essa cena nós vemos dois soldados aqui embaixo que estão com outras figuras aqui ao alto, nitidamente penduradas pelo pescoço, enforcadas. Mas eles não estão satisfeitos em matar enforcado as suas vítimas, eles estão empalando as vítimas. Vocês estão vendo aqui, olha, o empalamento acontecendo, olha, isso aqui é uma lança que está sendo, né, usada para empalar a vítima. Outra imagem, essa também muito interessante, porque a gente, reparem aqui, nós temos um soldado degolando a figura de outra vítima. Pois bem, a torção da cabeça da vítima
parece indicar justamente o momento crítico, né, da intervenção da lâmina, quando ela rompe os tendões do pescoço. É justamente o momento máximo da degola. É muito interessante perceber a acuidade, né, a atenção do artista para detalhes minuciosos de uma situação de batalha. E detalhes que para nós são bastante desconcertantes, né? E que a gente dificilmente decoraria a nossa sala de jantar com esse tipo de representação tão assim, essas carnificinas acontecendo. Pois bem, mas era exatamente isso que acontecia no mundo assírio. Isso aqui estava na sala de estar do palácio do imperador Senaqueribe, tá? Vamos aqui outra imagem, essa então super significativa, super forte. Essas figuras que estão deitadas estão sendo torturadas pelos soldados. E a tortura é uma tortura por estiramento. São 2 soldados para cada indivíduo, cada um puxando uma perna, né? E a figura está amarrada, a pessoa está amarrada, né? E então isso vai criar, claro, uma ligeira distensão de tendões, né, nos personagens. Então eles estão sendo crucificados, não, são sacrificados nessa... Não, peraí, voltando. Tem mais uma coisa importantíssima nessa imagem, muito interessante, que é a figura desse indivíduo que está carregando um farnel nas costas. Pois bem, isso aí era parte também fundamental da punição que o Senaqueribe está aplicando à população de Laquish, que é o expatriamento da população. Aqueles que vão sobreviver ao massacre vão ser expatriados e vão ser levados para a Mesopotâmia, né? O exílio da Babilônia vai se dar num contexto exatamente parecido com esse. Os judeus que vão ir para a Babilônia, né? O interessante nessa figuração é que nós não temos só a figura do homem carregando o fardel, mas também de 2 crianças, que a gente nitidamente percebe que elas estão assustadas, elas estão desorientadas. Por isso elas tentam se agarrar ao pai. O pai está com as mãos ocupadas, a criança tenta agarrar o pai pelas pernas para não se perderem, tá? Mais uma outra imagem também bastante forte, é que a gente tem um conjunto da população sendo então levada à força para Mesopotâmia, carregando seus pertences, todos com seus familiares, e são 3 registros, né? 2, os registros superiores, com a população indo em direção a Senaqueribe, e no registro inferior, um conjunto de bonitos corcéis, né? Que são cavalos persas, como a gente acabou de descobrir, né? Que estão indo na direção contrária, porque é o exército indo buscar os... sim? Então, eles foram levados como escravos. Exatamente. Então eles tinham essa cultura de escravização. Eles tinham cultura de escravização. Peraí, É isso aí. assírios. Os assírios. Os assírios. Claro. Estamos falando de assírios. Não de persas. O que eu quero mostrar é a imensa diferença entre essa política, a política da mão pesada, a política do hard power, em contraposição à política do soft power, que vai ser inventada pelos Aquemênidas, os persas. Então vamos lá. Aqui está o contraste, certo? Essa imagem que a gente está trazendo, também em relevo, também com figuras perfiladas, é, na verdade, de Persépolis. E aí o que a gente vê é uma situação completamente diferente. Um grande sentido de ordem, um grande sentido de disciplina, mas também, enfim, assim, uma harmonia absolutamente impecável, onde aparentemente, vamos insistir nisso, a gente está falando da propaganda oficial, aparentemente as pessoas estão sendo... enfim, convencidas a participar desse império, né? De maneira pacífica. Não tem ninguém atrás espetando com a lança para ir. Vocês estão vendo aqui? São 3 grupos, mais uma vez. Todas as figuras nos 3 grupos estão indo na mesma direção. E cada um desses grupos está sendo puxado pela mãozinha por um persa ou um meda. Amigos, puxando pela mãozinha. Não é que está atrás com a espada. Percebem a diferença? Tá? E 3 grupos, cada um vem de um ponto diferente do império. A gente percebe isso por conta das vestimentas, do tipo de barba, tá? E principalmente do tipo de objeto que eles estão conduzindo. Porque esse conjunto é a chamada procissão dos tributários. Ou seja, os pagadores de tributo, cada um leva um objeto do seu próprio território para
a sede do império, que é Persépolis. Mais uma imagem. Estou quase acabando aqui, gente. Essa aqui é só para a gente ver justamente a precisão, né, do cinzel que trabalha sobre essa pedra, detalhando minimamente, minuciosamente o capacete, a barba, né? Esse curioso detalhe aqui, parece uma espécie de dread aqui, olha, estão vendo? Que é um rabinho de cabelo, né? Um rabinho de cavalo, né? Colocado aqui atrás da orelha, certo? É tudo muito minuciosamente tratado, tá? E a minha última imagem, essa daqui, que é a imagem com a qual eu tinha começado, né? Esse registro do touro e do leão, que é o grande símbolo político de Persépolis, tá? Pois bem, reparem aqui, aparentemente está se tratando de uma cena de grande violência. É um símbolo de poder, o leão que investe contra o touro. Mas, na verdade, isso não está descrevendo um verdadeiro ataque de leão ao touro. Por quê? Porque o leão, quando ataca o touro, ele não vai atacar pelo lombo. Ele ataca pelo pescoço. Certo? Então isso aqui é improvável como uma cena de ataque. Uma interpretação possível é que isso aqui seria, na verdade, uma espécie de friendly bite. Hoje é uma coisa muito boa de fazer no Valentine's Day, né? Essa mordidinha que os namorados dão uns aos outros, né? Uma mordidinha de brincadeira, não é assim tão pra valer, né? Outra coisa importante... Pois não. Sim. Por que o leão é o símbolo? Porque existe... Isso é importante dizer. Porque o leão é o símbolo, então, do Irã? Porque existia um leão persa, certo? O leão persa é diferente do leão africano. É felino também, tem suas características muito parecidas com o leão africano, com a diferença que ele é bem menor de estatura, né? E acabou de entrar em extinção há alguma coisa como 4 ou 5 meses atrás. A gente estava no Irã quando isso aconteceu, que morreu o último leão persa do mundo. Pois é, morreu agora em 2018. Então existia esse animal, né? E ele acabava sendo símbolo justamente do poder real, né? Mas tem um outro sentido, uma outra leitura que a gente precisa fazer sobre essa simbologia, uma simbologia muito articulada. Porque reparem, em todos os relevos de Persépolis, todas as figuras sistematicamente aparecem de perfil. Não tem nenhuma figura de frente. A única figura de frente é esse leão aqui. E o leão virado de frente, em escorço, como se diz, né? Tecnicamente, né? O leão de frente para o nosso campo visual, nesse caso, descreve uma figura que tem uma forma de um círculo. Vocês estão vendo? Esse rosto de leão é, na verdade, um círculo, tá? E esse círculo, possivelmente, é o Sol. E aí o significado dessa escultura tem diretamente a ver com uma conjuntura astronômica real, que se dá exatamente no período de Nowruz. Vamos entender que esse complexo palaciano e essa procissão dos tributários foi criada justamente para acontecer periodicamente, dentro dos circuitos de rotação da corte, periodicamente no Nowruz, o ano novo iraniano, né, que se dá no equinócio de primavera. Todo o império se reunia em Persépolis para celebrar, né, reinaugurar o Império Persa, certo? O que está acontecendo no céu nesse momento? Se eu olhasse para o horizonte em Persépolis, no momento do Ano Novo, o que eu ia ver? Eu ia ver a constelação que vem logo depois no zodíaco, a constelação de Touro. A constelação de Touro, né? Áries é onde está o Sol, mas o Sol está se deslocando para a constelação de Touro, e lá chegará em maio, né? Certo? Então, Ano Novo em abril, certo? A última constelação que aparece no céu antes do amanhecer é a constelação de Touro. E aí o Touro se levanta e logo atrás do Touro vem o Sol, que é isso que a gente está vendo aqui. Certo? Estão entendendo agora a mecânica da coisa? Certo? Quer dizer, tem um sentido astrológico. O Sol está girando, né? Passando pelas constelações,
tá? E ele vai entrar na constelação de Touro em maio. As pessoas que nascem em maio são de Touro, certo? Abril. Final de abril, começo de maio? Abril, maio. Desculpa, as cúspides, tá bom. 21 de abril, então entrou em Touro, tá bom. 21 de abril até 20 de maio, digamos, tá? Maio é o mês em que o Sol entra na constelação de Touro. Isso aqui é imediatamente antes. Abril. Isso. Exatamente, mas é onde está o Sol. Eu estou falando, gente, aqui está a constelação de Touro. O Sol está antes da constelação de Touro. Ele está indo, ele está começando a comer. E comendo pelo, não vou dizer pelo rabo, que senão fica péssimo. Comendo por trás, pela parte posterior do animal. Certo? Ele come pela parte posterior do animal, ele vai avançando pela constelação de Touro, certo? O equinócio é março. Eu não sei, não lembro mais agora. É abril, gente, é abril. É abril, equinócio é abril. Certo? É 21 de abril, gente, certo? Certo? Tá bom, é abril, certo? Muito bem. Então, olha, gente, bom, na verdade estou concluindo aqui, tá?